Shalom, shalom, amada família Bessorá, amigos queridos, que alegria no Senhor, dia maravilhoso na presença do Pai, caminhando juntinho a Cristo nesse tempo, chegando então hoje ao nosso 28º dia de oração. 4 semanas caminhando juntinho a Cristo, que alegria, aprendendo com Ele, sendo transformados pelo seu poder maravilhoso, sendo transformados pelo poder do alto. Vamos ler a passagem de hoje, tendo revelação do Espírito Santo sobre cada um de nós, que a passagem fale muito com cada um de vocês, dentro do que o Espírito Santo desejar falar, nós vamos retirar dela apenas o comentário para o dia de hoje, amém? A palavra do Senhor é viva, se renova a cada dia, a cada manhã temos as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor no dia de hoje, em que oraremos, porque esta semana estamos perseverantes, intercedendo por nossas famílias, pela comunhão, pela unidade no lar, pelo pão da presença na mesa de comunhão de Cristo junto às nossas casas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, nós temos então, olha que lindo, quando o Senhor chega a esta casa. Ao entardecer do primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes religiosos. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês. A Shalom seja com vocês." E enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele lhes disse: "Paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio." E então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." Queridos, que maravilhoso! Nós podemos ouvir do Senhor estas palavras. Em primeiro, o Senhor reforçando a questão da Shalom seja com vocês. Nesse tempo de caminhada, nós temos pedido ao Senhor todos os dias que a paz do Senhor seja conosco, que a gente seja agente de paz, que a paz do Senhor adentre os lares, adentre os corações, adentre as mentes, que a gente seja restaurado no nosso caráter, no nosso pensamento, nas nossas ações, a imagem de Cristo, a sua essência. E uma das essências que a gente encontra em Cristo é justamente essa: sermos agentes multiplicadores da Shalom dos céus, onde nós estamos. Onde tem a presença de Cristo, tem a Shalom dos céus. Onde tem o Espírito Santo, tem a Shalom dos céus. Então nós temos a Shalom do Senhor em nossas vidas, em nossas ações, no nosso pensamento, naquilo que estamos fazendo, ao nos levantarmos, ao deitarmos. A Shalom do Senhor, ela nos direciona, ela toma conta de nós. E como nós já vimos, não que exista ausência de desafios em nossas vidas, mas sim que nós temos a Shalom do Senhor que nos direciona a agirmos como Cristo diante dos desafios cotidianos. Por isso esse tempo de oração, esse período tão maravilhoso desses dias de caminhada, e completando hoje a 4ª semana aprendendo com Cristo, a cada dia nós aprendemos mais um pouquinho. Quanto mais perto de Cristo estamos, mais aprendemos dele. E temos a Shalom do Senhor. A Shalom para pensar antes de falar. A Shalom para pensar antes de tomarmos decisões. A Shalom do Senhor para que a gente busque em oração antes de realizarmos as ações, para que a gente busque no Senhor. A Shalom do Senhor, a perseverança para todos os dias intercedermos por nossa casa, nossa vida, nossa família.
a cada dia colocando diante do Senhor. E como vimos durante esta semana, sabendo que onde Cristo chega, visitamos vários lares com Cristo durante essa semana. Visitamos vários lares com Ele, não é verdade? Visitamos o lar de Jairo, visitamos o lar de Maria e Marta, visitamos, olha que gostoso, cada lar que nós fomos conhecendo durante essa semana, nós fomos vendo as ações de Cristo. Visitamos o casamento em Caná, visitamos com Cristo. É isso que, é importante nós entendermos, que ao lermos a palavra durante esses dias e trazermos esta reflexão, nós estamos caminhando com Ele. Então, cada passagem que nós tivemos durante esta semana foram as passagens que nós estivemos com Cristo. Visitamos o lar de Zaqueu, visitamos a casa de Caifás. Olha que interessante, nós estivemos com Cristo, visitando cada lar. E nós pudemos ver os moveres de restauração, de júbilo, de alegria, de esperança, de sonhos, de projetos, de mudança de vida, de mudança de conduta. Nós pudemos ver no Senhor quantas ações, as ações que nós precisamos ter, tirarmos pedras de tropeço do caminho, não sermos pedras de tropeço para ninguém, tirarmos as ataduras, os grilhões que nos prendem a determinadas circunstâncias e não nos permitem caminhar com Cristo, porque nós precisamos caminhar com Ele. Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres para caminharmos junto com Ele e irmos junto com Ele onde Ele está caminhando e ouvirmos a sua voz e discernir e termos nossos olhos espirituais abertos e vermos o que Ele nos mostra a cada dia. Nós pudemos com o Senhor aprender a falar da nossa casa. Quando nós visitamos a casa de Pedro e os discípulos vêm e falam da sogra de Pedro para o Senhor Jesus e ele a pega pelas mãos e a levanta, aprendemos a falar com muito amor, com muita misericórdia sobre a nossa família para Cristo. Não amaldiçoar, mas abençoarmos. Não falarmos mal, mas falarmos ao Senhor sobre as necessidades, termos compaixão, termos misericórdia. O Senhor nos levou numa semana tão especial e neste último dia de oração da quarta semana, temos mais caminhada ainda com Cristo. Hoje encerramos a quarta semana de oração e nós visitamos aqui com o Senhor, após a sua ressurreição, a casa onde os discípulos estavam, onde eles estavam reunidos. E o Senhor ali, mesmo que as portas estavam trancadas, porque elas não estavam trancadas para Cristo, eles tinham fechado as portas para o mal, para aqueles que queriam fazer maldade com eles. Então que a gente aprenda com esta passagem hoje. Feche a porta para o mal, não permita que o mal entre na sua casa, tire o mal da sua casa e não permita que o mal entre novamente, mas deixe a sua casa totalmente debaixo do senhorio de Cristo, que Ele seja a presença viva, ativa, operante, a luz que brilha a cada dia. Queridos, a gente se coloca em arrependimento hoje pela nossa casa, a gente pede perdão ao Senhor pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Se a gente tem errado, se a nossa família tem errado, nós vamos conversar com Cristo sobre eles hoje e vamos dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, nos ajuda. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Senhor, transforma o nosso lar num lar onde a sua paz, a sua shalom, ela seja viva, operante, ela exista de fato, porque nós temos conhecido o Senhor não apenas de ouvir falar, mas nós temos conhecido o Senhor face a face, nós temos vivido a palavra do Senhor em nossas vidas. Que o nosso lar receba o sopro do Espírito vivificador, como nós vimos ali o Senhor, após Ele colocar a shalom dos céus sobre aquele lar onde Ele entrou junto com os discípulos. E certamente os discípulos ali, eles estavam borbulhando em ansiedade, em medo, em incertezas.
E o que o Senhor entra, e a hora que Ele adentra, o que Ele coloca é o que? A Shalom. Era isso que eles precisavam. A Shalom em primeira circunstância. Que da mesma forma, sobre cada vida, lar, casa, família hoje, em primeiro lugar, a Shalom do Senhor se estabeleça. Porque quando a Shalom do Senhor se estabelece e vai embora, né? Todo medo, toda ansiedade, toda incerteza, a gente respira no Senhor e as nossas decisões, elas são inundadas do poder sobrenatural do alto, para que a gente tome decisões corretas, para que a gente tome ações corretas, para que a gente fale as coisas corretamente, para que a gente ore diante do Senhor com a paz no nosso coração, adorando ao nosso Deus, entregando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família a Ele. Que maravilhoso, queridos. Que semana tão maravilhosa nós passamos. E a perseverança que nós tivemos nesta caminhada, ela demonstra que nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que Cristo está conosco e que o governo do reino dos céus é manifesto em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. O Espírito soberano do Senhor está sobre nós e Ele tem nos ungido, como nós temos lido Isaías 61 para este tempo. E temos lido para este tempo que o Senhor nos envia para levar as boas novas, a consolar os corações quebrantados, a proclamar liberdade aos cativos, a trazermos vista aos cegos, aqueles que perderam a visão espiritual, aqueles que perderam os projetos, os sonhos, aqueles que perderam a visão do Senhor sobre sua vida, não é? Nós trazemos esses dias o consolo para aqueles que estavam chorando, estavam em cinzas. Nós trazemos a coroa, as vestes de alegria, o óleo da alegria, vestes de louvor do Senhor. Que a gente tenha manifestado em nós Isaías 61 e nos nossos lares reconstruídas as antigas ruínas, a restauração do Senhor para os lugares que antes haviam sido assolados. Amados, onde tem o Espírito de Deus, a presença do Senhor, tudo é restaurado. O mal gosta de lugar assolado, o mal gosta de ruína, o mal gosta de desolação. O Senhor não. Onde tem a presença do Senhor, todas as coisas são colocadas no lugar, tudo vai sendo organizado, tudo vai sendo limpo pela água que desce do trono da graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pela sua fonte de vida, tudo é vivificado. O Senhor vivifica o nosso espírito, a nossa alma, nós somos avivados no Senhor e tudo é restaurado. A nossa geração recebe do Senhor restauração, recebe do Senhor vivificação, avivamento, que o sopro do Espírito Santo, como Cristo soprou sobre os discípulos naquele dia, seja sobre os nossos lares, que a presença de Cristo adentre os lares, traga a sua Shalom, traga o sopro do Espírito de forma maravilhosa. E nós oramos entregando neste dia ao Senhor, declarando com fé, declarando com esperança, com perseverança, que é chegado o tempo de alegria, o louvor, o júbilo, a restauração do trigo, a restauração do mosto, a restauração do azeite, que haja restauração plena em nossos lares. Declaramos a palavra de Neemias 4, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, lutem por seus lares, que a gente não tenha medo do mal, mas que a gente saiba que o Senhor forte e poderoso está conosco, que a gente seja perseverante a cada dia em orar e interceder por nossos lares. Não vamos desistir dos nossos amados, vamos nos dobrar aos pés da cruz, vamos nos render aos pés da cruz. Queridos, o mal, o tempo todo ele tenta nos derrubar, armando ciladas, armando situações, ele tenta passar uma rasteira nas pessoas. Mas olha que interessante, que
Quem que cai quando se passa uma rasteira, né? Aquele que está ali muitas vezes em pé, meio distraído, não percebe, né? E toma uma rasteira. Mas a gente tem um segredo muito importante no mundo espiritual, que sabe o quê? Nos prostrarmos aos pés do nosso Salvador, nos rendermos a Ele, nos entregarmos aos seus pés. Porque quando a gente se dobra aos pés de Cristo e a gente se rende aos pés do nosso Salvador, e a gente sabe que Ele é, e nós estamos nele, nós estamos rendidos nele, como que o mal vai passar uma rasteira na gente? Porque a gente já se derramou aos pés de Cristo. A gente se rendeu aos pés dele. Nós não estamos cheios de soberba, de arrogância, inflados. A gente se derramou aos pés do nosso Salvador. Então não tem como o mal passar uma rasteira na gente, se a gente está dobrado aos pés do nosso Senhor. Que a gente tenha toda essa humildade hoje de dizer: Senhor, como precisamos do Senhor. Como precisamos do governo de Cristo em nossos lares, na nossa casa, na nossa família. Como nós precisamos, Senhor, que o Senhor edifique a nossa casa. Como nós precisamos, Senhor, aprender a descansar no Senhor, aguardar o tempo certo, pois temos semeado, Senhor, e quantas vezes semeado com lágrimas. Senhor, mas termos semeado com lágrimas também nos ensina que nós temos fé, Senhor. Porque nós temos fé, porque enquanto nós semeamos, mesmo que com lágrimas, é porque nós acreditamos, é porque nós confiamos, é porque nós não tiramos a nossa mão do arado, é porque nós seguimos em frente, mesmo que com lágrimas, Senhor, nós somos perseverantes e nós cremos na sua palavra que nos diz que aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Senhor, nós nos dobramos e nos rendemos aos pés da cruz hoje, agradecendo ao Senhor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem colhido as nossas lágrimas. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor nos ouve. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem pego os nossos amados pela mão e tem cuidado deles. E muitos o Senhor já tem chamado a se colocarem em pé novamente, muitos o Senhor já trouxe a restauração, muitos o Senhor já tirou do poço, do fundo do poço onde eles se encontravam, muitos o Senhor já quebrou os grilhões das trevas, o Senhor já arrancou as ataduras. E nós continuamos em oração, Pai, em oração por nossos lares, por nossa família, por nossos amigos, Senhor amado, por nossos vizinhos. Senhor amado, nós colocamos diante do Senhor o nosso próximo. Nós pedimos ao Senhor que o alcance nesse tempo, alcance a cada um deles, Senhor, com misericórdia, com a misericórdia que o Senhor sempre demonstrou, com a piedade que o Senhor sempre demonstrou. Senhor, essa semana nós visitamos, Pai amado, na Tua palavra, o lar onde o Senhor ministrava e os amigos chegaram com aquela maca, levando o companheiro, Senhor amado, que estava imobilizado. E eles não viram, Senhor, as pedras, os obstáculos no caminho, nem, Senhor amado, eles voltaram atrás quando eles se depararam com a multidão e eles não tinham onde passar para chegar até o Senhor, mas eles olharam para o alto de onde vinha o socorro e eles subiram ao telhado e eles passaram a maca e colocaram o amigo na presença do Senhor. Papai querido, que a gente tenha aprendido esta semana a não nos prendermos às dificuldades, a não nos prendermos, Senhor amado, nos desafios e nos obstáculos, mas que a gente tenha aprendido a perseverança nesta semana, de olhar para o alto e saber que o lar onde o Senhor está, o Senhor restaura, o Senhor sara, o Senhor move. E aquilo, Senhor amado, que era o significado da tristeza, aquilo, Senhor amado, que prendia aquela pessoa, o Senhor fala para ele: pega a sua maca agora e vai. Senhor amado, nós aprendemos que aquilo que nos prendia, quando o Senhor nos liberta, quando o Senhor restaura, aquilo se torna um sinal para que todos vejam o operar grandioso do Senhor.
Papai amado, que a gente tenha alegria nos nossos lares, que a gente tenha alegria de dizer, olha a nossa casa, como ela foi transformada por Cristo, olha a nossa vida como foi transformada por Cristo. Olha que maravilhosa comunhão que foi trazida, porque o pão da presença do Senhor está em nosso lar, a comunhão está em nosso lar, a sua salvação está em nosso lar, a sua misericórdia está em nosso lar. Nós aprendemos, Senhor amado, que nós precisamos vigiar as palavras de nossas bocas, para que a gente não torne a nossa casa um lugar de condenação, um lugar de críticas, um lugar onde apenas se murmure, se julgue, se fale mal. E mesmo o Senhor estando presente, se torne um ambiente de trevas tão grande que não seja reconhecida a sua grandeza. Oh Senhor amado, nós aprendemos visitando, Senhor, a casa de Caifás, porque ali, Senhor, tudo já estava preparado. A intenção no coração e a obstinação era de condenar o Senhor. Então, mesmo a presença gloriosa do Senhor, e nós podemos pensar que como, Senhor amado, a manteiga e a argila no sol. A manteiga na presença do sol, ela se derrete. A argila na presença do sol, ela endurece. Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha com a tua luz e nós nos derretemos na presença do Senhor, porque nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. Mas um coração obstinado, mesmo a presença do Senhor, ele se torna cada vez mais duro. Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia, leva, Senhor, a sua graça, a sua salvação. Leva, Senhor, a paz, restaura, Senhor, as famílias, restaura os lares, Senhor amado. Leva, Senhor, um sopro do Espírito Santo neste dia, um sopro do Espírito Santo trazendo vida, um sopro do Espírito Santo com o seu amor, o sopro do Espírito Santo com o seu poder, e que haja, Pai, a restauração dos lares, do amor, da comunhão, da alegria, da fé, do júbilo, da gentileza, das palavras abençoadoras. Senhor amado, para encerrarmos esse dia, nós vamos novamente orar o Salminho 127, 128, entregando o poder e a soberania dos nossos lares ao Senhor, lembrando que um lar é o que se vive internamente, é a comunhão, é o amor, é a presença, é a unidade, é o lar, é o lar. Que sejamos mais que casas, que sejamos lares repletos da presença do Senhor. E o poder do Senhor tome os nossos amados, no nome santo de Jesus. A não ser que o Senhor edifique a casa, seus trabalhadores a constroem em vão. A não ser que o Senhor guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão se levanta cedo e tarde se vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois o Senhor dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos são dom de Adonai, o fruto do ventre, herança do Senhor. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu com ele a sua aljava, não ficará embaraçado quando contender com os inimigos à porta da cidade. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que vive nos seus caminhos. Comerá o que suas mãos tiverem produzido, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera na parte interna da sua casa. Seus filhos ao redor da mesa serão como brotos de oliveira. Este é o tipo de bênção que repousa sobre aquele que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja Jerusalém prosperar. Que todos os dias da sua vida você possa estar vendo Jerusalém prosperar. E que você viva para ver os filhos dos seus filhos. Shalom sobre Israel. Shalom sobre sua casa.
Shalom sobre sua família. Shalom sobre os seus amados. Shalom do Senhor. Como o Senhor Jesus declarou naquele dia, a Shalom seja convosco. A Shalom seja convosco. E recebam o Espírito Santo. Recebam um sopro de vida. Que as cinzas saiam e que seja acesa a chama do Espírito Santo, no nome de Jesus, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Maravilhosa semana de oração, junto com Cristo, e a paz do Senhor nos tomando de forma maravilhosa. Que o Senhor abençoe e guarde. Shalom, shalom.